Paz do Senhor Jesus, queridos jovens, queridas jovens, louvamos a Deus pela vida de vocês e por este dia. Ontem nós tivemos o devocional sobre a insensibilidade ao Espírito Santo e hoje o Espírito Santo ele nos lembra através desse devocional que a chama dele não pode se apagar. Nós não podemos nos deixar ser insensíveis a ele e que nós precisamos reacender essa chama, com a palavra de Deus, com oração, com jejum, com consagração a Ele, e nós precisamos de um nível de intimidade maior com o Espírito Santo. Então, no devocional de hoje, nós vamos falar sobre isso. A chama do Espírito não pode se apagar. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 6, que diz: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Em outra versão vai estar dizendo reaviva, reaviva o dom que há em ti. E Paulo escreve essa carta, nós sabemos muito bem. Paulo escreve essa carta a Timóteo, onde Paulo estava preso em Roma, e ele escreve essa última carta, a sua última carta antes de morrer, antes de ser decapitado. E ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, um jovem pastor, dedicado, esforçado, jovem pastor. E ele estava em um período, podemos dizer que desanimado, triste, meio com medo, ou talvez se sentindo incapaz de fazer aquilo que foi confiado a ele. E com isso, Paulo vai estar dizendo, por cujo motivo te lembro que despertes o dom que há em ti, que despertes, reaviva o dom que há em ti, Timóteo. Em outras palavras, é Paulo dizendo: Timóteo, não deixe que a chama do Espírito se apague. Timóteo, não deixe que você se cubra por este esfriamento, não. Ontem nós falamos sobre a insensibilidade ao Espírito. E hoje o Espírito Santo ele está nos lembrando que a chama do Espírito não pode se acabar, não pode se apagar de forma alguma. A chama do Espírito está aí, fraca, forte, não sei, mas ela está aí. Ela precisa ser alimentada diariamente. E com que alimento nós podemos alimentar essa chama? Nós sabemos que não é um alimento que nós comemos, mas o alimento que vai fortalecer essa chama. A palavra de Deus. A palavra de Deus, oração, consagração a Jesus, ao Cristo, jejum. São essas coisas que vão alimentar o nosso espírito. Então nós temos que alimentá-lo diariamente, constantemente, na verdade. E é isso que Paulo está dizendo para nós. Dizendo para Timóteo, mas que cabe a nós. Timóteo, não deixe que a chama do Espírito se apague, não deixe, mas alimente ela. É como um braseiro. Se nós não alimentarmos o braseiro, as brasas elas vão se apagar, elas vão cessar. Nós devemos nos alimentar pela palavra de Deus que nos guia, que nos mostra o caminho com clareza. Onde há luz, a escuridão sai. Aonde há luz, a verdade. Aonde há a presença de Deus, a vida. E tudo isso está na palavra de Deus, é a palavra de Deus. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, a chama de nosso coração, com a palavra de Deus, com oração, com relacionamento a Deus, nos tornando sensíveis à voz do Espírito Santo. Não podemos deixar que essa chama se apague. E como nós podemos ver, nós vemos, na verdade, eu vejo aqui 2 motivos que fazem essa chama se apagar. Às vezes é o ciclo de amizades que nós convivemos, que nós nos envolvemos. Às vezes esse ciclo de amizades não agregam em nosso relacionamento com Cristo, mas nos afastam dele. Nós devemos ver se nós estamos, nos analisar e ver se estamos nos envolvendo por completo, se estamos nos envolvendo demais
com o nosso ciclo de amizades. As amizades que eu digo é as amizades mundanas. Quem que hoje em dia, sendo cristão ou não, na verdade, sendo cristão, não tem uma amizade mundana? Não tem uma pessoa próxima ali, um colega, uma colega que seja do mundo, que não vive os princípios que nós devemos viver, que não vivem na contramão do mundo. E eu digo a nós, jovens, a nós cristãos, será que nós estamos nos envolvendo por completo demais nesse ciclo de amizade? E às vezes nós começamos a nos envolver tanto que nós não percebemos quando nós estamos nos distanciando de Deus. E é aí onde a chama começa a se apagar, a esfriar-se. É igual a insensibilidade. Às vezes estamos tão sensíveis a Deus, mas começamos a perder relacionamento, começamos a perder momentos com Cristo e começamos a nos aproximar mais das coisas que contradizem a Cristo e assim nos tornamos insensíveis à voz dele. Em segundo lugar, nós podemos ver que o cansaço nos envolve. E assim deixamos que a chama do Espírito vá se apagando, né? E nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Às vezes nós nos envolvemos demais nas programações da igreja. Às vezes nos cansamos de cumprir ritos dentro da igreja, da instituição, melhor dizendo. Às vezes estamos tão ocupados, estamos praticamente com as nossas horas completas dentro da instituição, organizando evento, organizando outras coisas, nos enchendo demais com as coisas que, de certa forma, estão servindo a Deus, estamos servindo a Deus a trabalhar na obra, mas às vezes nos esforçamos tanto, nos sobrecarregamos, na verdade, e nos esquecemos de termos um relacionamento com Deus. Vamos fazer uma distinção aqui. Você acha que o seu serviço que fazemos na igreja agrega em seu relacionamento com Deus? Agrega, com certeza. Estamos ali em comunhão com os irmãos, mas e o relacionamento íntimo com Ele no secreto? Quando nós damos por completo todas as nossas horas para estarmos ocupados e nós não nos chegamos a ter um relacionamento sincero com Deus, você acha que seu nível de relacionamento com Deus está aumentando? Uma coisa é você falar de Deus para os outros. Uma coisa é você estar se ocupando demais na igreja. Uma coisa é você estar lendo a Bíblia na igreja, orando na igreja. E outra coisa é estar falando com Cristo, estar no secreto, lendo a palavra, aplicando a palavra, vivendo a palavra, falando com Cristo. Há uma distinção de falar de Cristo e falar com Cristo. Eu não digo que se envolver na obra é ruim, não é ótimo. Desenvolve a sua comunhão com os irmãos, desenvolve a si mesmo. Você é capacitado pelo Senhor para servir a obra, a seara dele. Mas eu estou dizendo que muitas vezes nós nos cansamos de estar servindo demais e já não temos tempo para com Deus. Às vezes lemos a Bíblia somente na igreja, oramos somente na igreja, falamos somente na igreja com Cristo. E não é desta forma. Devemos ter o secreto com Cristo. Devemos falar com Cristo. Para falarmos de Cristo, precisamos conhecer de quem nós estamos falando. Se estamos falando de Cristo, precisamos de um relacionamento com Cristo. E é isso que às vezes, nos distancia de Deus. Nos envolver demais, por completo, a nos esgotar e nos sobrecarregar, a ponto de não termos termos um tempo de qualidade com Cristo no secreto. Repito novamente, não é errado se envolver na obra, não é errado ter apoio e ter incentivo, sim, a se envolver na obra, em organização, nos bastidores de eventos, a participar à frente de um culto ou de um departamento de algo, até aconselho demais.
Isso vai te ajudar, te capacitar. Você vai estar fazendo a obra. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode se envolver a ponto de se sobrecarregar e esquecer que você tem que manter um relacionamento com Cristo, somente você e Ele no secreto. E às vezes as pessoas não entendem isso e querem somente fazer e se esquecem de estar com o próprio Cristo. Em sua comunhão, somente você e Ele. Para aprendermos, precisamos sentar para aprender. Para futuramente ensinarmos. Desta forma, para falar de Cristo, precisamos falar com Cristo. Precisamos ter um relacionamento com Cristo. Precisamos viver esse relacionamento íntimo com Cristo. E às vezes nos esquecemos e começa a apagar a nossa chama. E é isso que eu quero chamar a atenção neste devocional. Que às vezes as distrações do mundo, os ciclos de amizades também nos afetam. E esse cansaço, porque nos sobrecarga demais, sobrecarrega demais a nós. E assim nos afastamos de Cristo. E só estamos com uma cara, outra cara sobre a nossa face. Uma outra personalidade. Às vezes as pessoas da igreja chamam alguém de homem de Deus, mulher de Deus, mas às vezes aquela pessoa só está fazendo um teatro ali na frente, falando de Cristo tão bem, mas faz muito tempo que ela não fala com o próprio Cristo. Maneja tão bem a palavra de Deus, mas faz tanto tempo que ela não pratica a palavra de Deus. É isso que eu quero chamar a atenção para nós e fazer o inverso disso. Sabermos ter amizades com as pessoas que não comungam de nossa fé, mas não deixar que isso venha nos influenciar. E que nós vemos seus influenciadores. E saber dosar as participações. Para não nos sobrecarregarmos e nos esquecermos de termos a nossa parte individual com Cristo Jesus. E assim nossa chama vai nos aumentar. Precisamos ser pessoas fervorosas em Cristo Jesus. Precisamos ser jovens fervorosos, ousados no Espírito, sensíveis ao Espírito Santo. Então diga a você, não deixe a chama do Espírito se apagar. Alimente ela com a palavra de Deus, alimente ela com a oração, alimente ela com um propósito, você com Deus, um jejum. Não deixe, fazer como Paulo disse, lembra-te que desperte o dom de Deus que existe em você, a chama do Espírito existe em você. Só precisa ser alimentada. Então que sejamos pessoas que alimentam a nossa chama e não deixam que essa chama se apague. Deus abençoe a nós.